E nós vamos tentar descobrir de quem é esse filho, de onde sai a melhor solução, de onde virá o socorro pedido pelo ministro da Economia, em tom de brincadeira, é claro. Para isso, convidamos para conversar com a gente o cientista político, professor da Fundação Getúlio Vargas, Marco Antônio Teixeira. Professor, bom dia. De onde pode vir o socorro pedido pelo ministro Paulo Guedes? A melhor solução para o pagamento dos precatórios deve vir do Judiciário, uma solução consensual com o Poder Judiciário? Deve vir do Congresso Nacional? De onde sai a melhor solução para esse problema, professor? Olá, Colombo. Bom dia. Não é bom nós situarmos que esse é um problema também político. Não é? Boa parte aí do recuo da radicalização do presidente, que se intensificou no 7 de setembro, tem a ver com as dificuldades que o próprio presidente criou na relação entre os poderes, que dificultava enormemente a resolução dessa questão. Por que a resolução da questão é importante, Colombo? A própria repórter da CNN situou muito bem. O governo está em queda livre de popularidade e sempre teve muita dificuldade de ter penetração do ponto de vista eleitoral nos setores mais precários da sociedade, sobretudo no Nordeste. Tá? Então, o governo preparou o quê? Aquilo que se chama de novo Bolsa Família, um aumento substantivo, e quer que esse aumento, Colombo, substitua o auxílio emergencial. Só que tem um problema muito concreto: o governo não tem dinheiro. Ao mesmo tempo que não tem dinheiro, não tem perspectiva de aquecimento da economia que poderia trazer dinheiro pela receita tributária, não é? Então, na medida em que essa negociação tiver êxito, abre-se espaço aí de mais ou menos 40 bilhões, que é praticamente o custo do novo Bolsa Família, que é estimado em 30 bilhões. Então, o governo precisa de uma solução muito rápida, porque se não fizer isso até novembro, não dá tempo de implementar ano que vem. Por isso, de um lado, com o STF, que seria uma solução mais emergencial, mas o ideal em tempos democráticos de separação de poderes é que o Congresso tome uma posição acerca dessa questão que hoje, obviamente, mobiliza o governo de todas as formas e tem contido o presidente da República, inclusive nas suas tradicionais críticas, ácidas, sobretudo, tanto ao Congresso Nacional quanto ao Supremo Tribunal Federal. A fala do Fux é extremamente feliz, ou seja, esse filho não é nosso, não é? Ou seja, é um problema do governo, o governo poderia já ter resolvido se tivesse pacificado a relação entre os poderes e tido uma relação civilizada entre os poderes, mas optou pelo confronto. E na medida em que se opta pelo confronto e as questões são políticas, não é? Os outros poderes também recuaram, até no sentido de mostrar para o governo que não se resolve questões que são dialogadas, construídas, negociadas, com base no conflito político explícito, não é? Eu não chamaria nem de conflito político, porque o que houve foi praticamente algo que está um pouco acima do conflito, não é? Chegou ao nível da agressão, não é? Nesse momento, a melhor solução teria que vir do Congresso, mas como foi dito também, está na primeira etapa, né? Ou seja, depois da CCJ, que só aprecia o mérito jurídico, a constitucionalidade, tem uma comissão específica e depois da comissão específica é que isso começa a tramitar até chegar no plenário, Colombo. Então, o caminho não é fácil, ao mesmo tempo que é curto, e se nós olharmos a história recente, o governo tem tido dificuldade de articulação política com o Congresso. Por isso que o Guedes tem sido a própria voz, digamos assim, assumir a liderança desse processo. Mas convenhamos, não é? O ideal seria que o presidente da República tivesse um bom interlocutor político para fazer essa negociação com o Congresso tramitar da maneira mais equilibrada possível, Colombo. Professor, a nossa analista Priscila Yasbeck quer fazer uma pergunta para o senhor também. Oi, Priscila, bom dia. Bom dia, Colombo. Professor, obrigada pela entrevista. Professor, a gente tinha na mesa 3 possíveis soluções para os precatórios. Solução via judiciário, que parece que não existe mais. Essa solução da PEC enviada pelo governo. E teria uma terceira também do deputado Marcelo Ramos, que seria tirar os precatórios do teto de gastos. O mercado... Participantes do mercado dizem que a solução via CNJ era que trazia menos risco, tanto porque não afetava o teto de gastos, trazia menos risco para o teto de gastos, quanto porque a PEC enviada pelo governo, ela traz riscos de que ela passe com jabutis ainda mais
perto das eleições. Queria saber se o senhor acha que tem esses riscos. E uma segunda questão também sobre o timing. Auxílio emergencial termina em outubro. A gente tem visto dados da economia muito fracos. Quais seriam os efeitos dessa PEC demorar para ser aprovada para a economia? Bom, vamos por etapa, né? Você tem razão quando coloca os três cenários, né? O melhor cenário, continuo achando, seria que essa PEC tramitasse rapidamente dentro do Poder Legislativo. Mas nós temos que lembrar também que a aprovação da PEC é por quórum hiperqualificado, né? Ou seja, 2/3 dos presentes, não é simplesmente maioria simples, o que implica também uma certa dificuldade para o governo que andou brigando com quase todo o Congresso Nacional. Furar o teto abre precedentes extremamente preocupantes para a economia. Tá? E para que outras situações que, de certa forma, desafiam o teto possam ter precedentes para poderem ser encaminhadas, né? A solução via judicial, ao que parece, ela, apesar de se mostrar mais difícil, pode ser retomada. Mas, ao que tudo indica, o próprio Fux está olhando bem o comportamento do presidente da República para saber se ele fez um recuo tático, né, para depois voltar a ter aquele comportamento mais agressivo na relação entre os poderes, ou se é, obviamente, uma mudança que vai orientar o comportamento do governo daqui para frente. Mas, de todo modo, partindo para a sua última questão, o prazo é outubro. Porque se o problema do precatório não for resolvido, o problema do Bolsa Família não tiver um horizonte de implementação, a pressão pelo restabelecimento do auxílio emergencial vai ser enorme. E, obviamente, que nós temos que lembrar o seguinte, na condição atual do país, não ter auxílio emergencial é uma tragédia, sobretudo para as pessoas que hoje sequer conseguem comprar um botijão de gás. Professor, nós estamos falando aqui da PEC dos precatórios, a ideia do governo é parcelar o pagamento, ficar com quase metade do dinheiro que seria destinado para o pagamento de precatórios no ano que vem para transformar, reajustar o Bolsa Família. Ao mesmo tempo em que a inflação não dá sinais de arrefecimento, muito pelo contrário, né? E tem prejudicado especialmente a população mais pobre, né? Com o aumento do preço dos alimentos, por exemplo, botijão de gás, combustível como diesel, gasolina, todo mundo sofre, mas a população mais pobre sofre muito mais. A inflação para eles é mais alta, né? Com essa química combinada, ou seja, a dificuldade de arrumar dinheiro para turbinar o Bolsa Família, mesmo que o dinheiro surja, já não oferecerá o mesmo potencial de compra a quem vai recebê-lo por causa da inflação. Qual é a perspectiva que o senhor vê para a recuperação de popularidade do presidente nessa faixa que o senhor se referiu na primeira resposta, em que ele já tradicionalmente tem alguma dificuldade de interlocução? Boa pergunta, Colombo. Ou seja, ele tem uma dificuldade grande nessa faixa. Tá? Essa faixa, ela sente os efeitos mais imediatos da inflação, não é? Porque o gás está dentro da tua casa, a conta de luz, não é? Que nós esquecemos de falar também, chega todo mês e o preço dos alimentos sobe muito rapidamente no supermercado, ou seja, é algo que tem impacto imediato sobre o bolso das pessoas. Agora, obviamente, que o presidente da República está mirando este grupo porque ele sabe que recuperar a classe média demora muito tempo. Não é só uma questão de elevar a renda, mas é uma questão de recuperar confiança, não é? Sobretudo do ponto de vista de postura, de relação ou de expectativa. Boa parte dessa classe média votou no Jair Bolsonaro por antipatia ao PT, mas votou também em situações em que se imaginava que haveria aí uma política de combate à corrupção, coisas dessa natureza, não é? Então, a classe média está frustrada. Mirar na classe mais baixa talvez seja a salvação do governo, mas, ao mesmo tempo, por mais que se estabeleça o Bolsa Família, no cenário de êxito, obviamente, o poder de compra vai estar lá embaixo, mesmo com reajuste aí, próximo de 50%. Não é? É bom nós lembrarmos que o Jair Bolsonaro está fazendo algo que é muito comum e é muito lamentável nos governos brasileiros, não é? Que é mudar o nome do programa para tirar a identidade da gestão anterior. Isso é muito ruim, por quê? Porque programas sociais não podem ser vistos como programas de governo, devem ser vistos como programas de Estado. Então, mudar o Bolsa Família para Auxílio Brasil, por mais simbólico que seja, representa uma certa interrupção do ponto de vista da continuidade da política pública, mas, obviamente, que é uma estratégia de tentar trazer o nome do programa,
tá, para a imagem do próprio presidente e tê-lo como autoria do próprio governo, né? É algo que no governo Lula também houve uma transição da junção de programas que era do governo Fernando Henrique, tá? E quando muda para o nome de Bolsa Família, isso fica impregnado como uma ação do próprio governo do PT, tá? Acho que está na hora dos governos brasileiros perceberem que governos passam, né? Problemas ficam e o Estado fica, tá? Dinheiro público e recurso público não é para ficar carimbado com o nome de governantes. Nós conversamos aqui na CNN com o professor Marco Antônio Teixeira, cientista político, professor da Getúlio Vargas. Professor, foi um prazer, muito obrigado pela entrevista. Até uma próxima, que seja breve. Um abraço a todos, fiquem bem, te cuidem. Obrigado.